Os clientes... Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao Algo Mais, a sua revista eletrônica aqui na TV Mar, canal 25 da NET. E você pode ainda nos acompanhar pela gazetaweb.com, o maior portal de notícias de Alagoas. Mas, inclusive, você pode ficar por dentro também dos bastidores aqui da TV Mar por todas as nossas redes sociais. Então, siga, curta e compartilhe. Você, além de concorrer a sorteios incríveis, ainda pode sugerir entrevistas e reportagens pelo telefone da nossa produção que aparece aqui na tela, tá? Bom, neste mês também é comemorado o Agosto Dourado. Então, por isso, vamos falar sobre amamentação, sobre aleitamento materno. Então, se encontra aqui comigo no estúdio tanto a nutricionista Mônica Assunção, como a doula Fernanda Fazanaro e a fisioterapeuta Luciana Peixoto. Mas não para por aí não, tá? Temos também uma criança que foi super bem amamentada e por isso ela come super bem. Mas além disso, teremos no quadro Viver Melhor, o gerontólogo Francisco Silvestre, falando sobre o idoso e o direito dele à cultura, ao lazer. E no último bloco, teremos um desfile com uma super tendência, que é a de usar a lingerie à mostra. Então, fica ligado que tudo isso e muito mais você assiste aqui, porque o Algo Mais está no ar. Ok, pessoal, como eu falei para vocês, está aqui presente no estúdio. Sejam bem-vindas, meninas, mulheres super poderosas, não é mesmo? A nutricionista, a Mônica Assunção, apresento aqui para vocês. A Mônica, inclusive, ela tem uma especialização, um doutorado, não é isso, Mônica? Fala pra gente, por favor. Eu fiz doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco e estudei os aspectos relacionados ao aleitamento materno em mulheres obesas. Ok. Outra coisa, em relação à Fernanda, além de doula, ela também é educadora perinatal. Explica pra gente um pouco o que é isso, Fernanda. Então, a educadora perinatal, ela vai trabalhar os aspectos e os assuntos relacionados à gestação, ao parto e principalmente ao pós-parto. Ok. E a Luciana Peixoto, que além de ser fisioterapeuta, também é mestra e doutora em Ciências Médicas. Em Ciências Médicas. Um time aqui de peso. Temos também a Isabela. Isabela, você é doutora e mestra em quê, Isabela? Eu soube que é em se alimentar bem. Hein, Isabela, não é isso? Luciana, que é a mãe da Isabela. Você acredita que o fato dela se alimentar bem desse jeito foi decorrente do período tanto da sua gestação como do período do aleitamento materno? Eu acredito que sim, né? Tem até vários estudos sobre isso, né? Sobre a questão da amamentação. Eu vejo até diferenças que muitas pessoas perguntam. Ela não come um pouquinho, não adoça um pouquinho o suco ou a comidinha? Ela não gosta de doce? Eu falo, gente, olha, o que eu vejo é que ela já se acostumou mesmo, né? Eu vejo que eu imagino que a questão da amamentação mesmo facilite também o paladar, a gustação da criança. Então, assim, ela até iogurte, né, filha? Iogurte à noite. Ela está mais interessada em se ver ali na tela. Ela adora. Iogurte, eu não preciso colocar... Eu coloco só frutas. Adoçado. Não, Entendi. nem suco, nada disso. Eu então, acredito que bastante. a Mônica pode até falar com mais propriedade sobre isso. A fruta é cítrica, a coalhada tem também aquele gostinho e a criança gosta. Muito. E é um mito a gente achar que precisa adoçar. Na verdade, é algo extremamente errado, não é isso, Mônica? Isso. Então, a alimentação, tipo, o paladar da criança, ele começa a ser moldado no útero, né? Então, a partir do momento que a mãe se alimenta, já tem estudos mostrando que chega no líquido amniótico esse sabor.
e a criança deglute constantemente esse sabor. E aí ela começa a treinar as suas papilas para conhecer esses diferentes sabores. Por isso que a gente diz que quem amamenta, essa continuidade da alimentação saudável durante a gestação, que continua durante o aleitamento materno, você passa uma diversidade de sabores. E isso facilita a aceitação da alimentação complementar pela criança. E quando as pessoas dizem assim, precisa adoçar, precisa colocar sal, não precisa, porque na realidade são sabores que a criança não conhece. O que ela conhece... E que não precisa conhecer até uma certa idade, não é? E que na realidade, se não quiser conhecer nunca, é até mais interessante, porque você não vicia, né? Hoje a gente sabe que as indústrias alimentícias, elas trabalham com concentrações adequadas, Ana, de sal e açúcar para estimular, para viciar o paladar. Então, se eu puder poupar a minha criança disso, eu vou poupar ela o resto da vida. Eu sei bem do que você está falando, porque durante não só o aleitamento dos meus 3 filhos, mas da própria gestação, eu fiz dessa forma e o resultado foi muito bom. E, inclusive, essa questão de já na gestação a gente se preparar, né? Comigo aconteceu da seguinte forma. Eu procurava, inclusive, o pediatra. Eu ia já, pessoal, ao pediatra, grávida do meu primeiro filho, para que ele me orientasse em várias coisas. Inclusive, no aleitamento, ou na preparar os mamilos. Hoje nós temos aqui a Fernanda como doula. Na época, há 14 anos atrás, aqui em Maceió, pelo menos, eu desconhecia, não ouvia falar, né, nas doulas. E que bom, Fernanda, que você faz esse trabalho, inclusive muito bem feito. Né? Eu sempre escuto falar de você. E justamente a gestante, ela precisa estar se preparando antes que o bebê nasce. Então, o aleitamento e a amamentação, ela vem já desde a gestação, não é isso? E a ideia é que a gente traga as informações relacionadas aos mitos sobre a amamentação, não só para a gestante, mas também para o acompanhante, para essa família, para que a mulher ela se prepare para esse puerpério, né? E tem as questões de adaptação com pega, com posição do bebê, tudo isso, né? Adaptação ao mamilo. E que você às vezes dá toda essa orientação. Todo esse suporte. É importantíssimo. É muito isso. importante. E importante também trazer o acompanhante para esse suporte junto com a mulher, né? Para que a mulher se sinta segura e se sinta apoiada a amamentar. E como é feito esse trabalho? As pessoas entram em contato com você vai até a casa dela, do casal, ou eles... A ideia é essa, assim, a gente trabalha, né? A doula ainda não é um profissional regulamentado, a gente é uma ocupação, né? Não é uma profissão ainda pelo Ministério do Trabalho. Não pouco importa, o que importa é todo o conhecimento e a aprendizagem que o casal vai ter. Exatamente. Né? E benefício não só do casal como da criança. E aí a gente trabalha de forma autônoma e a gente vai até as famílias que nos solicitam trabalhar tanto as questões do preparo, né, da gestação. A gente sempre fala que tem muito olhar, né, de cuidar da gestação, né? E aí as famílias elas não se preparam para... Eu sempre brinco, né, com os casais que eu atendo, que eles saem de casa o casal, né? Sim. E aí quando eles retornam para casa, eles retornam a família. Verdade. Então, assim, como é que essa família se prepara e se apoia nesse nascimento? Porque é um bebê recém-nascido, uma mãe recém-nascida e um pai recém-nascido. Isso então é tão forte que até hoje, depois de 20 anos de casamento, o Sérgio, meu esposo, ainda fala: quando nós éramos solteiros, Sérgio, nós nunca fomos solteiros, não. Porque a gente começou a namorar e já casou. Ele, quando nós não tínhamos filhos. Como é incrível, né? A diferença do ter filhos ou não. Para ele ser solteiro ou não. É incrível como isso na cabeça da gente funciona. Então, é uma preparação não só do bebê, mas inclusive da vida do casal, da vida da mulher. Porque tem outra dinâmica, né? Isso. Quando é um casal. Né? E aí, quando entra essa terceira pessoa, que é o bebê, né? Quando a família nasce, então como é que essa família vai estar apoiada, né? Quem é a rede de apoio dessa família? Com quem que elas podem contar, né? Com quem eles podem contar, então, nas rotinas domésticas, porque o que a gente, no mundo ideal, né? Porque muitas vezes não é o mundo real, a gente sugere que a mulher, ela fique para o bebê, né? Que ela se entregue para o processo do puerpério, da amamentação. Que isso deve ser até que idade da criança, essa entrega exclusiva?
Então, Ai, assim, na vida real, o ideal é que seja até os 6 meses, né? Que essa amamentação se dê exclusiva até os 6 meses. Mas esse primeiro mês que a gente fala, né? Que é o mais crítico, que é de adaptação com a pega, com posição, com a mama, é muito importante que a mulher esteja para o bebê e que todos em volta estejam para a mulher. Né? Essa relação que a gente faz e sugestão. Outro fato bem importante você falar, porque a gente tem, inclusive, muitos casos de depressão pós-parto, que, na verdade, às vezes não é nem causado por algo fisiológico decorrente da gravidez e do parto, mas sim pela solidão que essa mulher pode passar, apoio, né? Falta de apoio. Porque as pessoas se voltam também muito para o bebê, inclusive os familiares, e esquecem um tanto, né, da mulher. É um apoio também psicológico que você, como doula, acaba passando, né? Durante a gestação já prepara para isso, ó. A gente tem esse preparo com essa rede de apoio. Então, nas rotinas de casa, a gente fica assim, é a mínima coisa. Sim. Quem é que cuida, por exemplo, das roupas de casa? As roupas do bebê tem uma outra lavagem. Sim. Então, assim, se a gente for esmiuçar, né, as rotinas domésticas, a gente vê que boa parte é uma fazer da mulher. Sim. Então, se a mulher passa uma noite toda em claro amamentando, e aí ela acorda, ela vai cuidar do café, ela vai cuidar da roupa do bebê, ela vai dela mesma, né? Tomar banho, se já é um drama, só o fato de lavar o cabelo, lavar o cabelo. Então... E falando assim em apoio, já me faz lembrar também da questão de brinquedos e de ferramentas, não sei se a palavra correta é essa, como a própria cadeirinha, né? É isso que eu estou querendo me referir. A Isabela tá comendo. Ela não perde tempo. Tá comendo arroz, feijão, frango e tomate. Olha aí, gente, pega lá um close nela, Márcio. Dá um close nesse prato, faz de conta que não tá acontecendo nada, tá, Isabela? Continua aí, não vou nem olhar pra você, Isabela. O que aconteceu? Pega lá, dá um close, Márcio, tá gostoso, pra você filha? Ver. Hein, Deixa filha? ela, Luciana, eu fui alertar, agora ela foi, agora ela ficou. Vamos voltar pra cá, vamos lá. Mas em relação, tem a cadeirinha, tem o bumbo, né? Bumbo que chama esse azul. Isso. Eu tive desse também, ajudou bastante. Tem todos esses acessórios que a gente tem, a empresa como a Brinque Mais, não é isso? Que auxilia. Aquelas bombas elétricas e tudo. Fala um pouquinho sobre isso, Mônica e Fernanda também, porque são utensílios que a gente pode usar que fazem, assim, toda a diferença. Né? Então, a Brinque Mais, ela é uma empresa pioneira e que foi criada em Maceió depois que a mãe, que é uma engenheira, né? Sim. Ela se tornou mãe e ela sentiu essa necessidade. E aí, hoje, ela fornece, né, através do aluguel de brinquedos, não só brinquedos, mas utensílios que servem para dar apoio, para dar conforto. Então, uma das coisas é bomba, né, de sucção para retirada de leite. Aquelas mulheres que não conseguem fazer a ordenha manual, né, e precisam. Tem cadeirinhas. Essas cadeirinhas, elas são maiores. Essa daqui não seria propriamente para alimentação. A própria Luciana aí depois pode falar, mas ela seria uma cadeirinha mais para brincadeira, porque a criança não fica numa posição muito anatômica. Aquela sim, eles também têm para aluguel, a criança fica numa posição mais anatômica, tá? Que favorece, tem esse apoio da bandeja, então é uma cadeira ideal. Para alimentação. Para alimentação. Essa eu usava, tipo assim, eu carregava na rua, se precisava comer alguma coisa eu dava também, mas era mais para apoiar mesmo o bebê e ele ficar ali brincando, sentadinho, participando. Exatamente. Né, e é mais um bebezinho mais novo, né? Que não consegue ficar ereto, né? Sentar. Que ela segura bem as costas, dá todo apoio. Exatamente. Mas para alimentação ela não seria ideal. E voltando para a questão da bomba específica, vocês duas, né? Tanto você como a Fernanda, como a Luciana também, como mãe, inclusive. Qual seria a utilização real dela, mais pertinente ao aleitamento? O que é que elas ajudam? Por que usar? Ou é a elétrica ou a manual? Eu vou pedir para você falar, porque aí você pode detalhar mais. Deixa eu só dizer rapidinho aqui. A bomba, eu recomendo muito como estratégia quando a mulher não consegue fazer a ordenha manual. E para que precisaria da ordenha manual? Para guardar o leite materno para que ele pudesse ser utilizado posteriormente, é isso? Durante o dia? E não só nessa situação, né, Nanda? Fale aí. Porque, então, a partir do... O que o Ministério da Saúde preconiza e o que a gente sugere como um profissional que está acompanhando é que
assim que o bebê nasça, né, o Ministério da Saúde preconiza o contato pele a pele. Que o bebê, independente da via de parto, se é um parto normal ou é um parto cesariana, é importante que o bebê nasça e ele faça esse contato com a mãe. No mesmo momento. No mesmo Exatamente. Nasceu é colocado no corpo da mãe. É no colinho da mãe, Certo. porque ali se estabelece um vínculo, Sim. ali são liberados hormônios, né, que vão ajudar o fisiológico da mulher nessa preparação para o aleitamento. Então, assim, quando o bebê vem pro colinho e depois ele é Levado ao posicionado ao seio, né, levado ao seio, mesmo que ele não mame, que ele fique ali só lambendo, cheirando, sentindo a mãe dele, tudo isso é muito favorável. Estimula a produção do Exatamente. leite, estimula o próprio bebê na pega, facilita todo o processo Facilita todo o processo de amamentação. Ah, então, E apesar aí- de eu não ter tido uma doula, porque na época não tinha, eu tive o privilégio de que isso acontecesse e realmente foi um grande benefício. Mas foi uma orientação, o pediatra que eu ia, ele estava presente na hora do parto. que O legal. pediatra ele tem um papel, Ana, Importantíssimo. importantíssimo. Se ele for um defensor do aleitamento Sim, materno, se ele for... Então, eu tive muita sorte de teve ter muita sido, sorte em várias Isso. etapas aí. Aham. Então, se ele for um defensor, ele pede para que esse bebê seja colocado. E os cuidados gerais com o bebê, eles são feitos ali mesmo, o bebê estando sobre o ventre materno, tá? Então, não precisa separar. Claro, quando é que você vai separar um bebê da mãe? Quando ou o bebê ou a mãe corre riscos, tá? Mas se não, esse contato pela pele ele tem que ser estendido para que você libere a ocitocina, que é o hormônio do amor, e aí possa realmente garantir a lactação. E aí, no processo os primeiros 3 dias são dias de adaptação, né? Então, o bebê ele tem um estômago muito pequeno. A gente fala, é do tamanho de uma cereja, de uma azeitona. Por isso ele que ele mama, daqui a pouco ele quer de novo. Quer daqui a- mais. E tem gente sempre que fala, você tem que educar esse menino, coloca limite, tem que ter horário. Eu escutei isso, mas entrou por um vídeo e saiu pelo outro. A gente fala da livre demanda, né? Exatamente. Que é da necessidade do bebê. Porque o peito, né? Ele é o leite, mas ele também é a nutrição do amor pro bebê, sabe? Não só não do é só alimento. o alimento pro físico. Pro físico, é o alimento pro emocional. E aí, a partir do terceiro, os 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, é o colostro, né? O leite, na verdade, é esse leite rico em proteína. A gente fala que ele trabalha no sistema imunológico, é a grande vacina do bebê. Então, é muito importante que as mães estimulem essa mamada do primeiro, do segundo, do terceiro dia, porque é o alimento perfeito, né? Que a gente fala, é o alimento mais completo. E é uma proteção, como você falou, a vacina é incrível. É a grande vacina. Que realmente funciona. E aí, a partir do 3º ao 5º dia, é quando tem a apojadura do leite, né? Que é a descida do leite maduro, que a gente chama. Aquele leitinho que o colostro, ele é meio amarelinho, ele vai ficando esbranquiçado, mais branquinho, que a gente fala que é o leite gordo, né? Isso. De forma popular, a gente fala que é o leite gordo. Então, aí nesse processo é quando acontece também os engurgitamentos, as mamas, elas ficam mais cheias. Às vezes em pedra. Exatamente. Aí vou voltar na questão da ordenha manual, né? Ok. Então a gente sugere massagem nessa fase e a ordenha manual. Porque como está no processo de adaptação, de pega, de mamada do bebê, se a gente coloca uma bomba ali, a mecânica é diferente, né, da mecânica natural, que é a do bebê, ela pode lesionar ainda mais aquele mamilo que pode estar ali com uma pequena rachadurinha, uma pequena escoriação. Então, a ideia é que a gente use a ordenha manual nesse momento. E a bomba que a gente use no processo quando a adaptação estiver mais tranquila. Entendi. E que a mulher se sinta mais segura para ir ali retirar, para guardar, para armazenar, para Comigo, doar. acontecia de eu depois eu quero ordenhar embaixo, para tirar o excesso, Sim. debaixo do chuveiro morno. Funcionava bem, né? Embaixo do chuveiro morno, batendo no peito, eu ia ordenhando. E aquele excesso da onde estava empedrado, tá? É um desperdício? Desperdício. Oh, meu Deus! E hoje- Mas eu também cheguei a tirar, guardar em vidrinho, congelar, vidrinho esterilizado, fazer doação. E olha que as pessoas olhavam para mim e diziam, você quase não tem peito.
da onde vem esse leite? Com esses peitinhos aí, esse menino, o Lucas, ó, sempre foi, esse menino mama mesmo, tem certeza que ele não está passando fome? Bom, é só olhar para ele. E, gente, foi exclusivo. A única coisa, não só o Lucas, como a Bárbara, como a Júlia, os 6 primeiros meses, exclusivo. Não tem história de chazinho, não tem história de aguinha, não tem história que o leite é fraco, ó, o peito pequeno não vai dar conta de amamentar o bebê. Tudo isso é mito. Tudo isso é mentira. Não existe, não é isso? Vocês reforcem ou desmintam se eu estiver falando alguma coisa. Não, realmente. Pode falar, Luciana. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da bomba, né? Assim, eu vou falar como mãe que usei, mas eu usei uma bomba que era elétrica e que o que era interessante, e foi logo assim no 4º dia. Não tive problema nenhum, nunca tive fissura, nada. Mas pode acontecer, realmente, Para que eu né? usei? Depende, às vezes, da sensibilidade. Para que eu usei? Eu acho que depende, é da pessoa também. Eu não tive, assim, eu tive muitas orientações, na verdade, de enfermeiras, e da minha obstetra e também da pediatra da Isabela, maravilhosa, né, que ela também assim me orientava. E então assim, a questão da bomba, na verdade, eu levei para a maternidade, né? Mas por que isso? Porque assim, para eu ficar tranquila, né? Isso eu acho que depende de cada pessoa. É, Isabela, a mamãe está aparecendo ali na TV. Cada pessoa, eu vejo assim, para você se sentir confortável. Então, eu como pesquisadora, né? Aí a gente tem um plano A, B, C, D, F, G, H, e vários planos. Então, assim, para eu me sentir confortável e tudo mais, até o leite em pó eu levei. E assim, eu acho assim que você tem que sentir, vamos dizer, não ter culpa, não sentir aquela culpa. Porque eu acho que a pior coisa é você sentir aquela culpa e você fica tensa, né? E não consegue Mas o aumentar. fato até de machucar seja causado por essa tensão. Na realidade, De cada pessoa vai mudar, né? Essa questão, cada caso é um caso, mas eu vejo assim dessa forma. Que o que é melhor é você ficar tranquila. Ter um ambiente tranquilo em casa, a sua família, o apoio da família, isso é fundamental, mesmo que estejam longe, né? Porque Isso passa para a criança também, Passa. essa tranquilidade ou então aquela aflição, né? O que vocês falaram aqui, a questão do parto humanizado, ter a sala do parto onde que Isabela nasceu, foi a mesma, foi parto normal, 39 semanas, né? Assim, eu fiquei sinceramente mega feliz, né? Assim, né? A questão da amamentação para mim também foi uma experiência muito boa. Eu vejo que Isabela agora são frutos disso, né? Isabela comendo tudo ali. E assim, eu não preciso nem minha filha, né? É só ela não fazer a baguncinha, né, de criança. Tudo que é vegetal, verdura. Come. A introdução alimentar foi tranquila, inclusive foi até com auxílio um pouco da empório da papinha. Por quê? Quando a gente viajava, que a Isabela com 20 dias de nascida já estava viajando. Na verdade, Isabela nasceu em outro país. Né? Nasceu nos Estados Unidos. Aí viemos assim, com 2 meses, ela já fazia viagem internacional e depois foi viajando, né? Assim, né? Então ela foi sempre acompanhando o ritmo do pai e da mãe. E sempre, inclusive, que vem a Maceió, usa o empório da papinha. Ela já se alimenta, agora ela já está um pouco... Porque antes tem toda a trajetória, cada fase, né? Cada fase. Tem até os 9 meses, se não me engano, não é isso? Aí tem uns 6 meses, tem ali 1 ano, né? A comidinha, então é toda, vamos dizer, orientada. É orgânica, isso que eu acho maravilhoso. Inclusive a Isabela, assim, aí pensam, a comida orgânica é muito cara. É um pouco a mais, mas vale você tem um retorno. E qualquer coisa também, assim, tem como você também... É interessante se aprender como cuidar do alimento, né? Porque aí você começa a entender como é que é essa parte para você poder ajudar a alimentação do seu filho. Então, assim... Eu vejo como se fosse a questão... investimento, né? O investimento e a questão da amamentação, assim, o investimento e algo que modifica até a sua própria vida. Eu acredito, esse assunto é um tema, assim, extremamente rico e importante, principalmente por essas questões dos mitos, né? Que muitas mulheres acham que o leite é fraco, que não vai dar conta. Então, isso a gente esclareceu, eu acho importante. E tá aí a prova, Isabela, se alimentando super bem, na introdução.
muito bem feita, que é outra dificuldade que muitas mães têm dos bebês. Deve chegar muita mãe pedindo socorro no seu consultório. A Fernanda também, eu acredito que em relação à própria fala, a gente vê a Isabela aí, mamãe, isso, aquilo. A fala também se desenvolve é estimulada a partir da amamentação. Filha, você já acabou? Essa cadeirinha é boa, viu? Porque tá segurando a Isabela aí, o que você querendo quer, filha? sair, correr. Bom, Isabela, vamos fazer o seguinte, a gente está finalizando essa nossa conversa. Eu acredito que deveria durar o programa inteiro até o final, mas o dia essencial, eu acredito, né, que a gente já passou. Eu só gostaria que vocês passassem um telefone de contato de vocês, para quem quiser aproveitar de todos os benefícios, né, que profissionais como vocês podem dar. Por favor, Mônica. Então, é 99611-7877. Ok, Fernanda. Então, eu estou nas redes sociais também, Instagram e Facebook. 988885584. Ok. E nas redes sociais procuram como Fernanda Fassanaro, com 2 S, não é isso? É isso. Ok. E você, Luciana, seu recado final para que a gente possa passar? Bem, eu queria assim falar para as mães que, gente, não tenham medo de amamentar. Isabela mamou até os 2 anos. Então, no peito não caiu. Opa, a Isabela quase caiu. A Isabela quase caiu, mas o peito não caiu, não. Vem cá, mamãe segura você. Ali, Pronto, mamãe. Oh, meu Deus. Princesa. Oh, vem cá, meu bem, vem cá. Bom, Vem cá. Tá presa aqui, né? É porque ele tá tão preso aqui. tá. Eu vou fazer o seguinte, vocês acudem aí, acudam a Isabela, por favor, mas não foi nada, já até parou de chorar, viu, gente? Já tá tudo certo. Eu vou aproveitar, então, esse momento, porque programa ao vivo é assim, né? Como diz um apresentador que eu admiro muito, eu não gostaria nem de falar isso, mas lá vai. Programa ao vivo é Casa do Capeta, Senhor, perdoa. Bom, mas eu vou chamar os comerciais. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. E vocês fiquem aí. No próximo bloco eu converso com o Silvestre. Até já.